Olá, meu povo, tudo bem? 19 de outubro de 2023. Uma alegria estar aqui meditando a palavra com vocês. E também gostaria de fazer um convite. Hoje vai ter uma live com os Servos da Alegria, né? Mais tarde, a partir de 8h30, eles vão fazer uma live comigo e com a Cristiane, que é uma nutricionista. E aí a gente vai falar sobre o Outubro Rosa. Eu convido vocês a estarem lá mais tarde comigo, tá bom? Então, vamos clamar ao Espírito Santo para meditar a palavra? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais. Pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. Por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão algum deles, a fim de que peçam contas a esta geração de sangue de todos os profetas derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestre da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impediste os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus aqui fala contra os mestres da lei, né? Ele corrige os mestres da lei, né? Que estão apegados àquilo tudo que eles estão vivendo, né? As ideias religiosas, né? E são incapazes de compreender a boa nova que está ali diante deles, o próprio Cristo. Não reconhecem como Senhor, né? E o Senhor vem um pouco rigoroso, digamos assim, nessa correção, né? E ele aqui, né, fazendo um link com os pais, né, que ele cita aqui, né, que aqui ele fala, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, né, os filhos como consequência do que os pais fizeram. E esses pais corrigiram esses filhos, como o Senhor nos corrige o tempo todo. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que em muitos momentos o Senhor vem nos corrigir. E correção, gente, tá certíssimo, né? Nós que somos pais e mães, nós devemos sim corrigir os nossos filhos, educá-los, porque é nessa correção e nessa educação que nós damos todos os dias é que nós vamos forjar o caráter deles, é que nós vamos fazer deles homens e mulheres dignos, né? Então, assim, dizer o que é certo e o que é errado, corrigir e com firmeza quando errarem, né? Mostrar que a autoridade de pai e mãe que temos, sim, por mais que o mundo quer falar o contrário, né? Que a gente não tem que corrigir, que devemos deixar os filhos, e como tá difícil, né? Essa geração de hoje que tem aqui, ó, tudo na mão, na tela de um celular, né? Eles que aprendem tudo o tempo todo e questionam e enfrentam o tempo todo. E a gente vai deixar por isso mesmo? Claro que não. Você tem autoridade sobre o seu filho, sobre a sua filha. E mais, além da autoridade que você tem, você vai prestar contas ao Senhor. O Senhor mesmo diz aqui que nós vamos prestar conta. E eu digo, no dia do juízo final, o Senhor vai perguntar para você, pai, mãe, o que foi que você fez naquele dia? Né? Eu te confiei um filho e uma filha, e o que você fez com ele? O Senhor vai te perguntar. Você vai ser cobrado disso. E eu te digo, se você ensinar
uma vida reta para os seus filhos, fica tranquilo, a sua parte você está fazendo, né? A gente, né, minha sogra sempre fala, né? A gente cria o filho para o mundo, né? A gente cria o filho para poder lidar com isso tudo, né? Com um mundo que é tão cruel. O mundo vai ser cruel com eles. O mundo vai falar não para eles. E você? Quando você só fala sim, sim, sim para o seu filho, quando você não corrige, ele vai se tornar uma criança mimada que não sabe escutar um não. E a vida adulta dele, como vai ser? Vai ser horrível para ele quando escutar num trabalho um não. E ele não vai saber lidar com aquela frustração. Frustração acontece, né? Perder um jogo, né? Na semana passada a Ana Carolina estava triste porque não foi ela que perdeu o jogo, mas a bandeira lá do time da Olimpíada lá não conseguiu uma colocação boa. E ela veio triste para casa. E ela estava frustrada com aquilo. A Maria Clara estava frustrada porque não jogou. E ok, tá tudo bem se frustrar. Faz parte da nossa vida as frustrações. Agora, como vamos lidar com ela? É isso que nós precisamos ensinar a eles. Como lidar com a frustração, né? E não falar sim para tudo. Eu quero isso, toma. Ah, mas eu quero ir não sei aonde. Vai. Não, tá errado, você tem que corrigir, né? Você tem que corrigir. E linkando isso também com a paternidade espiritual, a gente às vezes se pega pensando assim: ah, tem que me confessar, né? Tem um pecado e tal, tem que me confessar, mas não vou confessar com meu padre aqui não, da minha paróquia, porque ele me conhece, né? Ele vai saber meu pecado. Ou então, não vou confessar com aquele padre lá não, porque ele é muito duro. Não, vou procurar um padre mais tranquilo para me confessar, mais bonzinho, digamos assim. Ai, gente, foge de padre bonzinho, desculpa, né? Porque o que acontece? O padre, quando ele te corrige na confissão e ele fala, ou na direção espiritual, e fala, não, filho, isso aqui tá errado. O caminho é esse, você tá errada. Você tá errada. E às vezes a gente fica chateado e não entende aquilo, mas ele também tá te forjando o teu caráter. Tá te moldando, tá moldando a tua vida espiritual. E com isso ele vai moldar a tua família, né? E você vai levar para os seus filhos, para o teu marido ou para sua esposa. Então, o padre também tem todo o direito, como pai espiritual, autoridade espiritual que ele tem sobre você, de te corrigir, de falar onde você precisa acertar. Por isso é importante, além da confissão, você ter uma direção espiritual. O diretor espiritual, ele vai te guiar. Aonde você está errando, ele vai colocar você para pensar. E isso não é ruim não, porque é isso que Jesus quer. Que nós sejamos corrigidos, porque Ele mesmo nos corrige a todo tempo. Então, pare de se fechar e procurar só coisas boas, só sim na sua vida, ou falar só sim para os seus filhos, e aprenda a forjar o seu caráter e daqueles que estão sob a sua autoridade. Amém? Que tenhamos uma santa e abençoada quinta-feira. A paz de Jesus e o amor de Maria. Até mais tarde na live, hein? Tchau, tchau.